Programa Na Contramão, com Alisson Dias. Andando na contramão desse mundo enganador. Eu ando na contramão do mundo. Eu fujo de toda tentação, pra não pecar contra ti e não magoar o teu coração. Boa tarde, ouvintes da Kadosh Web Rádio. Está no ar mais um programa Na Contramão. Eu sou o Alisson Dias e tenho grande prazer, grande satisfação estar aqui para apresentar mais um programa. Terça-feira passada, nós começamos o estudo no capítulo 12 do Evangelho de João. Para você que começou a acompanhar o programa hoje, nós viemos estudando o Evangelho de João, assunto por assunto, desde o capítulo 1, e vamos até o final dele no capítulo 28, né? E hoje nós chegamos, nós vamos até o final dele no capítulo 21. E hoje nós chegamos no capítulo 12. Terça-feira passada nós estudamos sobre a ceia que foi servida para Jesus lá em Betânia, e também nós falamos o plano de tirar a vida de Lázaro e também a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Hoje nós vamos falar a respeito de uma conversa entre Jesus e os gregos, e também vamos falar sobre a incredulidade dos judeus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 12. Evangelho de João é o quarto livro do Novo Testamento e é uma biografia da história, do trajeto, da obra, do trabalho de Jesus. Então vamos fazer a primeira leitura. A primeira leitura vai estar no Evangelho de João, capítulo 12. Nós vamos ler dos versículos 20 até o 33. João 12, 20 a 33. Vamos lá. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que estava ali, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Isso dizia significado de que gênero de morte estava para morrer. Então Jesus, depois dele realizar, como nós estudamos terça-feira passada, aquela entrada triunfal em Jerusalém, né? Montado no jumentinho, aclamado pela multidão como rei de Israel, hosana, glórias ao rei, viva o rei. Os gregos quiseram vê-lo, os gregos queriam conhecê-lo, né? E a gente não sabe qual era a intenção desses gregos de conhecer Jesus, o porquê, se eles queriam alguma cura, se eles queriam saber sobre o plano de salvação, se eles queriam saber sobre o Deus de Jesus, o que estava acontecendo. Mas eles foram lá e os apóstolos os chamaram: mestre, alguns homens desejam vê-lo, né? E Jesus ele começa falando de sua morte.
ele começa com uma parábola, né? Versículo 23, ele fala assim, ó: respondeu-lhes Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Glorificado, né? Quando você ouve essa palavra glorificado, você tem a ideia de que vai ser glória, vai ser uma bênção, vai ser algo bom, né? Mas quando Jesus fala que ser glorificado é a cruz, ser crucificado, passar por todo aquele sofrimento, passar por toda aquela angústia que ele passou, né? Então a glória de Jesus era essa era a glória dele. Morrer na cruz, sofrer, carregar aquela cruz, ser torturado, usar uma coroa de espinhos, ter suas mãos atravessadas por pregos. Então todo esse sofrimento, Jesus diz que é a glória dele. E ele propõe uma parábola em seguida para que eles pudessem ter um melhor entendimento dessas palavras, desses dizeres. No 24 aqui, ó: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Então Jesus precisava morrer para que nós pudéssemos viver, né? Ele falou: o grão de trigo você joga na terra, né? Enterra ele, né? Como se fosse um cadáver. O grão de trigo é enterrado. E esse grão de trigo, sendo enterrado como um morto, ele germina, ele produz, né, uma planta, né, o trigo. E esse trigo ele dá centenas, milhares de sementes, né? Então quer dizer que a morte de um grão, ela é uma coisa boa, que ela vai produzir mais. E aquelas outras sementes, mais e mais e mais, né? Então Jesus ele quer deixar bem claro para os gregos o sentido do evangelho. Os gregos eles eram adoradores de muitos deuses, paganismo, todas essas coisas, né? Então eles não estavam preparados ainda para receber a mensagem do evangelho. Eles não conheciam o Deus de Israel, faltava muito conhecimento para eles. Então Jesus ele quis deixar bem claro para eles que o evangelho consiste na morte e ressurreição. Esse é o evangelho: morte, ressurreição. O batismo, os batistas bíblicos, eles realizam o batismo por imersão, ou seja, colocar a pessoa completamente, o seu corpo completamente embaixo d'água, e depois retira a pessoa da água. Qual é o símbolo daí? Quando coloca a pessoa na água, é como se tivesse morrido, enterrou, né? E quando tira, nasceu, ressuscitou para uma nova vida. Uma nova vida com Cristo agora. Então essa é a essência do Evangelho. O Evangelho está aí. Se você quer seguir a Cristo, se você quer fazer parte da igreja, se você quer fazer parte da eternidade, você tem que entender esse ponto importantíssimo e crucial. Não pode, isso tem que ficar claro e límpido na sua mente. O Evangelho consiste em morte e ressurreição. Jesus, ele morreu. No momento em que ele morre, ele paga todos os nossos pecados. E depois ele ressuscita, mostrando que ele tem poder sobre a vida. Que a morte não pode contê-lo, que a morte jamais pode vencê-lo. Ele pode morrer, que ele volta. Ele tem a vida em si mesmo. E aquele que vive e crê em Jesus, ele vai ter o mesmo destino. Aquele que crê de todo o coração, ele vai morrer, mas ele vai ressuscitar também, ele vai voltar à vida. E quando o verdadeiro cristão, o verdadeiro crente em Jesus Cristo, quando ele volta à vida, ele volta para uma vida plena, uma vida verdadeira, uma vida que não se acaba, com um corpo glorificado, um corpo que não se estraga, um corpo que não se acaba. Então essa é a mensagem. Jesus ele começa pregando para os gregos com essa mensagem: morte e ressurreição. E ele diz para os gregos: eu preciso morrer, né? Olha, eu preciso morrer. Tá aqui, ó, versículo 27. Jesus diz assim, ó: agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Ele fala: olha,
eu estou com angústia porque eu sei que está chegando a hora de eu morrer. Como nós já estudamos nos estudos anteriores, Jesus ele saiu fugido da Judéia para Galiléia, porque depois que ele curou o cego, os fariseus, saduceus, religiosos, intentaram tirar sua vida. Então ele foge da Judéia, vai para Galiléia para não ser morto antes do tempo. E agora, próximo à Páscoa, faltando aí 2 dias para a Páscoa, Jesus volta. E ele volta sabendo que agora é a última vez. Agora ele volta ciente de que agora ele vai ser crucificado, de que agora ele vai ser morto. Mas mesmo assim ele volta. Então ele diz essas palavras: agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salve-me desta hora. O que eu vou fazer? Eu vou pedir ao meu Pai que está no céu para me livrar disso? É isso? Não. Ele diz assim: mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Então Jesus ele não foi pego de surpresa. Jesus ele não foi pego numa emboscada. A traição de Judas não foi nenhuma surpresa para ele, nem para Deus, mas ele veio realmente se entregar. Por que se entregar? Por que morrer? Né? Por quê? Porque a dívida do pecado, do homem, né? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, que o pecador tem que morrer. Mas nós morremos continuando sendo pecadores. Nós morremos como pecadores. Então a nossa morte, ela é válida, né? Nós merecemos a morte e a condenação que vem depois dela. Mas Jesus não, Jesus sem pecado, sem defeito, sem mancha alguma. Então ele morre sem merecer essa morte. Ele se entrega voluntariamente para morrer em nosso lugar. Aquela cruz, todo aquele sofrimento, aqueles cravos nas mãos, essa coroa de espinhos na cabeça, aquela lança que atravessou o seu peito, tudo isso era preparado para nós pecadores, todo ser humano, sem exceção. Essa cruz era para nós. Mas Jesus, ele tomou o nosso lugar, ele sofreu toda essa condenação. E é isso, essa essência do Evangelho, morte e ressurreição, é o que Jesus começa explicando para os gregos. Ele dá um choque de realidade neles, eles precisam pegar no tranco para entender, porque eles nasceram a comunidade grega, né, tinha muitos deuses, tinha um panteão enorme com muitos deuses, viviam de sacrifícios de animais, sacrifícios humanos, para eles cultuavam imagens, o culto dele era baseado em orgias sexuais e todas essas coisas. Então eles tiveram que Jesus, como o tempo era curto, já não estava dando mais tempo para ficar ensinando, então precisou dar um choque de realidade neles. E falou para eles: olha, vocês precisam morrer, né? Precisam morrer, eu preciso também, né? Versículo 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falou, quando eu for levantado. Ele explicou, olha, eu vou ser morto, levantado. E realmente foi, numa cruz, né? Ali ele ficou pendurado até a morte. Então, Jesus ele deixa bem claro de que não foi uma surpresa, de que ele não foi pego numa emboscada, mas de que ele deu voluntariamente a sua vida por nós, para que nós pudéssemos ter a vida verdadeira, a vida eterna, a vida plena, que nunca se acaba. E essa é a essência do Evangelho. Todo pregador do Evangelho, o verdadeiro pregador do Evangelho, ele precisa passar essa mensagem, que o Evangelho consiste em morte e ressurreição. E eu lembro, logo nos primeiros estudos que nós fizemos, né, em João, nós nos deparamos com a história de Nicodemos, aquele mestre, o professor judaico, mestre em Jerusalém, que foi se consultar com Jesus, né? É João no capítulo 3, volta um pouquinho aí. João capítulo 3, versículo 2 e 3. O Nicodemos fala para ele assim, ó: este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então,
é preciso, é fundamental, é necessário um novo nascimento. Se você quer fazer parte do reino de Deus, se você quer entrar para a eternidade, se você quer viver ao lado de Deus eternamente, você precisa nascer de novo, né? Jesus deixou bem claro para ele, se ninguém nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. E como é nascer de novo? Nascer de novo é você morrer para essa vida velha de pecado, essa vida distante de Deus, essa vida de amor ao mundo, das coisas terrenas, essa vida no amor a estas coisas que são passageiras, que duram tão pouco. Tantos já vieram antes de você, você já viu tantas pessoas partir desse mundo, você já viu tantas pessoas chegar nesse mundo, os bebês na maternidade, e esse ciclo nunca se acaba. Se você se apega a essa vida, a esta terra, a estas coisas, você tem que saber que são passageiros e logo vão acabar. E logo, qual será o seu destino, qual será o seu lar no futuro. Mas se você morrer para esse mundo, se você abandonar as coisas desta vida, se você deixar o amor, o apego às coisas materiais dessa vida, então você se desapega e você está pronto para viver na eternidade, né? No João capítulo 12, onde nós estamos estudando, versículo 26, Jesus ensinou isso. 25 e 26, ó. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde que eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Então, o evangelho, o verdadeiro evangelho, não esse evangelho contaminado que estão pregando aí, a teologia da prosperidade, mas o verdadeiro, a essência do evangelho, ela consiste em abandonar o mundo, abandonar as paixões do mundo, para viver uma nova vida com Cristo. Segunda leitura, versículos 34 até o 36. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhes Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, porque as trevas não vos apanhem, e quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos tornei filho da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando, ocultou-se deles. Então eles pegaram e falaram assim: olha, Senhor, você diz ser o Cristo, né, o Salvador de Israel e tal, mas as Escrituras dizem que esse Salvador de Israel, ele durará para sempre, o Cristo, o Messias e tal, né? E essa profecia está em Daniel, no capítulo 7. Daniel, no capítulo 7, vamos ver aqui. Daniel 7, eu acho que no versículo 4 ou no 14. Daniel, livro de Daniel, no Velho Testamento, capítulo 7, versículo 14. Olha, foi-lhe dado domínio e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então aqui fala do reino e do governo do Messias. Eles falam: olha, você não é o Messias, porque você fala que tem que morrer, né? Mas as Escrituras dizem que o reino do Messias é eterno. E aí? E agora? Você entrou em contradição, né? Esse é o grande problema das pessoas que querem levar a Bíblia, levar as Escrituras sagradas de Deus, por versículos, por pequenas passagens, e eles tiram suas conclusões de alguns pedacinhos e fazem como se fosse lei. É claro que o domínio de Cristo é eterno, né? Quando ele voltar, próximo está o dia dele voltar. Logo ele voltará entre as nuvens e ele recolherá os seus escolhidos, os seus servos, e ele reinará eternamente. Mas na sua primeira vinda, ele veio para morrer, ele veio para entregar sua vida por nós, né? E eles leram essa passagem, e nessa passagem
com este pequeno pedacinho das Escrituras, eles julgaram a Jesus. Mas se eles fossem leitores, né, assíduos da Bíblia, se eles realmente crescem nas Escrituras, eles teriam lido também Isaías 53, que fala também do Messias. Isaías 53, versículo 2. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Aqui está falando de Jesus, no Velho Testamento, nas Escrituras que eles mesmos citaram. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem esconde o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Versículo 4, e mais importante. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus. Então, a Bíblia falou, o Velho Testamento que eles tinham em mãos, falou que o Messias, ele viria para reinar eternamente. Claro, e ele foi aclamado como rei, né, como nós estudamos terça-feira passada. Mas a primeira obra do Messias é a obra de salvação, que precisava ser a troca, a cumprir a sentença do homem, a condenação no nosso lugar. Mas quando ele voltar futuramente, espero eu que ele volte logo, porque na situação que esse mundo anda hoje, guerras, o Estado Islâmico, né, tirando pessoas do seu país, da sua casa, roubos, tragédias, tempestades e tantas coisas que acontecem, bom seria que Jesus voltasse hoje, né? E ele vai consertar todo esse estrago que o homem causou na terra. Mas ele veio primeiro para entregar a sua vida. E ele já entregou há 2000 anos atrás. Cabe você agora aceitar. E quando ele voltar, aí quem não aceitou não vai ter mais chance. E quem aceitou vai viver com ele no reino eternamente. E eles não entenderam, né? Não entenderam, quiseram julgá-lo por um pedacinho das Escrituras, não analisaram o contexto geral, o todo. E Jesus respondeu no versículo 36. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou deles. Jesus é a luz que estava ensinando para eles o caminho para a salvação, para a vida eterna, quem era o Messias, qual era a função do Evangelho e tudo, mas infelizmente eles rejeitaram, não quiseram ouvir e não ficaram na luz. Preferiram a escuridão, preferiram ficar sem enxergar, né? Então, hoje a luz ainda está no mundo. Jesus, né, através do Espírito Santo, o Espírito Santo trabalha nos corações, convencendo o homem de que ele é pecador, de que ele precisa se arrepender, de que ele precisa mudar. O Espírito Santo, ele continua no mundo. Jesus está ao lado do Pai e a luz continua no mundo. E ela está te pedindo, ela pede diariamente no rádio, na televisão, nos panfletos, nos jornais, em todo lugar o Evangelho é pregado, na internet, como é o caso aqui, sendo pregado na internet. E essa luz está no mundo, e você tem que crer na luz enquanto ela está no mundo. Depois que a luz for retirada do mundo, você não vai mais ter chance. Então você precisa crer agora, você precisa nascer de novo agora, você precisa morrer para esse mundo agora. Nós não sabemos até quando a luz ficará no mundo. Jesus ele não deu uma data, uma prévia de quando ele viria. Não tem aviso prévio. Ele nos disse que era para estar preparados para a sua volta. Era para estar preparado a cada dia. Todo dia, cada dia, para estar pronto para quando ele voltar, né? E ele disse que nem os anjos do céu não sabem qual é o dia e qual é a hora que ele vai vir. Ele pode vir a qualquer momento. Então você tem que estar preparado, você tem que estar pronto para quando Jesus voltar, quando ele regressar. Você tem que estar garantido, você tem que ter morrido para esse mundo, nascido para uma nova vida com Cristo, se arrependido dos seus pecados, mudado de vida, crer no Evangelho, entender o plano de salvação, morte e ressurreição. Você tem que estar pronto para isso, para que você não chegue, quando ele voltar, você esteja na escuridão.
e quando ele voltar você não fique envergonhado, e pior do que ficar envergonhado, seja condenado com o mundo. Para encerrar, versículos 37 até o 43, vamos fazer uma leitura. Embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isso disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E realmente é verdade, né? Essa parte eles não quiseram ler. Eles leram lá Daniel 7:14, que falava que o reino, o governo do Messias seria eterno e jamais seria derrubado. Mas eles esqueceram de ler as partes que Isaías falou, como nós lemos aqui. Quem creu na nossa pregação? Quem deu crédito ao que falamos, né? Eu falo aqui também, eu posso, essa web rádio, a Kadosh, ela alcança todo o Brasil, né? Alcança qualquer lugar do mundo para quem acessar o site, né? Estou toda semana pregando o evangelho, falando, né? Mas as pessoas estão ouvindo, mas não dão crédito à nossa pregação. Alguns zombam, caçoam de nós por pregar o evangelho, por falar a verdade, mas tanto eu aqui, o irmão Alisson Dias, também como a Kadosh Web Rádio, nós não estamos pedindo, doações, ofertas, nós não estamos colocando a nossa cara aí para ficar famosos, nós não estamos enriquecendo com esse trabalho de maneira nenhuma, nem a Kadosh, ela tem intenções financeiras, muito menos eu, que não ganho em reais nada, mas ganho em bênçãos que no futuro me estão reservadas, e nós estamos trabalhando e pregando todos os dias. Mas, como nos tempos de Jesus, o povo também está incrédulo, o povo continua incrédulo. E alguns dos poucos que creem, eles não querem professar, não querem confessar sua fé a Jesus, porque eles amam mais a glória desse mundo. E é o que nós estamos falando nessa mensagem desde o começo, né? Você tem que morrer para esse mundo, você tem que abandonar esse mundo, você tem que abandonar a glória e as coisas dessa vida, porque tudo vai passar e tudo vai ficar para trás. Só vai permanecer aquele que estiver ligado a Jesus, né? Que você não seja um desses que ouve e não entende, mas que você possa entender. Versículos 44 a 50 para encerrar. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim crê, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vem a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue, a própria palavra que tenho proferido. Essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Então Jesus não veio para falar de si mesmo, não veio para engrandecer o próprio nome, mas ele veio para falar a mensagem do Pai. E a mensagem do Pai é que você saia das trevas, da escuridão, que você enxergue o caminho que conduz à luz, que conduz à vida eterna. E Jesus veio manso, humilde, como nós vimos terça-feira, num jumentinho. Ele veio pobre, sofredor, para que nós pudéssemos
viver eternamente, para que nós pudéssemos ser perdoados diante de Deus e aceitos perante o Pai. A escolha é sua. Se você quer seguir a Cristo, você tem que abandonar o mundo. Ninguém pode servir a dois senhores. Você tem que deixar suas vontades. Você precisa morrer e nascer de novo, ressuscitar para uma nova vida com Cristo. Espero que você tome essa decisão. Espero que você aceite hoje mesmo Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. É a melhor decisão que você pode tomar na vida. Muito obrigado por acompanhar o programa Kadosh. Muito obrigado por acompanhar o programa Na Contramão. E terça-feira da semana que vem estaremos de volta. Até mais. Tchau.